Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 15, 16 e 17 do segundo livro do profeta Samuel. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir em juízo, chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem a ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir um voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse ao rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando os ouvides os sons das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo, e se tornava partido, crescia em número e se tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis que os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens pararam ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que seguiam de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que te irias tu conosco? Volta-te e fica com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da sua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faz voltar os teus irmãos contigo, e contigo seja a misericórdia e a fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com todos os levitas que levaram a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis que aqui faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Ahimaaz, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar.
Olhai que me demorarei nas vals, no deserto, até que venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio a encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça, e disse Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares à cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, o teu servo, como fui dantes servo do teu pai. Sim, agora serei o teu servo, e dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá consigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, e todas as coisas, pois, que ouvirdes da casa do rei, farás saber aos sacerdotes. Lá estão com eles os seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícia de todas as coisas que ouvirdes. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Agora o capítulo de número 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um outro de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e me acho eu mercê diante de ti, ó rei, o meu senhor. Ziba aqui usando de engano, E não foi exatamente isso que aconteceu. Prosseguindo aqui: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saíram um homem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia o amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoa este cão ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor disse: Amaldiçoa Davi, quem diria: Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: Eis que o próprio filho procura tirar minha vida, porquanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o que amaldiçoa, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Prossigam, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens também, Simei ia ao longo do monte, do lado dele, caminhando e o amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel, tendo-se apresentado Hussai, o arquita, amigo de Davi, e Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Hussai: É assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Porque não fostes com teu amigo? Respondeu Hussai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei.
Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante do teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, Absalão uma tenda no airado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi, como também para Absalão. Coisa terrível, né? Pode ver ali, né? Praticamente foi uma cena pornográfica, né? Porque teve ali relações sexuais com as concubinas do seu pai a céu aberto, né? Misericórdia, né? A maldade, né? A perversidade, né? Mas tudo isso como paga, né? Davi aqui sofrendo as duras penas, né? A paga pelos seus pecados. Deus, irmãos, ele perdoa o pecado. As consequências do pecado, muitas vezes, as pessoas vão colher, né? Agora o capítulo 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, que me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele que procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Husai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Husai: bem conhece o teu pai e os homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada de seus cachorros. Também o teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita, numa alguma cova ou em algum outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que o teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se reúna a ti, Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho que cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade de todo Israel, levará cordas àquela cidade e arrastá-lo-á até o ribeiro, até que lá não se ache uma só pedrinha. Então disseram Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra a Absalão. Disse Husai a Zadok, Abiatar e Abiatar, os sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora para o outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto de En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço, e avisou a Absalão, porém ambos partiram logo apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, o qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilhados de cereais sobre ela.
Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde está Ahimaás e Jonatas? Respondeu-lhe a mulher: já passaram a val das águas, e havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi, e lhes disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, abardou o seu jumento, dispôs-se e foi para sua casa, para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o seu exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, sobe o filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, e Rogalim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, de trigo, cevada e farinha, e grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém, meus irmãos? Então, contando aqui, né, a história da conspiração de Absalão, da fuga de Davi para o deserto, né, da saída da cidade, as atrocidades que Absalão fez, tudo isso, né, como aquela palavra que Natan disse para Davi, que a espada não se apartará da tua casa. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.